Deus. Queria convidar os irmãos puderem se colocar de pé. Preparei uma palavra breve para nós não nos estendermos muito. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Uma palavra forte, sim, mas às vezes se faz necessário. Mateus 7, 21. Somente o versículo 21. Primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Glórias a Deus. Todos acharam? Se alguém não achou, pede ajuda para o irmão que está do lado. Amém? E a palavra de Deus nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Fecha teus olhos nessa noite. Querido Deus, amado Pai. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai amado. Pai, nós te pedimos nesta noite, Paizinho, que a tua palavra pela qual, Pai amado, ela precisa entrar nas nossas vidas, Pai amado, como uma faca de dois gumes, que entra dividindo juntas e medulas. Que a tua palavra que venha para nos ensinar, porque a tua palavra nos diz, Paizinho, que o meu povo padece por falta de conhecimento da tua palavra. Tu tens falado forte conosco nos últimos tempos, Pai amado, de seguirmos a tua palavra, seguirmos o teu querer. Então nós te pedimos nesta noite que o Senhor venha fazer a tua vontade, venha falar conosco. Nós te pedimos neste momento, Pai amado, que tudo aquilo que seja falado, que seja pregado nesta noite, seja para o nosso crescimento espiritual. Nós possamos afastar de nós nesta noite toda incredulidade, que toda dúvida, Pai amado, que não provenha de Ti, caia por terra nesta noite. Em nome de Jesus nós te apresentamos agora e te pedimos: faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E os irmãos podem sentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Nos últimos tempos, muitas vezes a gente conversa com os irmãos, conversa muito com o irmão Junei, com o Acácio, a gente conversa bastante. E como eu tenho me decepcionado, irmãos, em ver o rumo que muitas igrejas estão tomando, muitos que se dizem cristãos estão tomando para as suas vidas. A palavra de Deus nos fala que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas eu tenho visto nos últimos tempos as pessoas pararem de seguir a Deus e começarem a seguir um homem, seguir doutrinas de homem, correr atrás da bênção. Mas a palavra de Deus nos diz: as bênçãos te seguirão. Aleluia. Nós não precisamos ir atrás de profecia, nós não precisamos ir atrás de pessoas que revelam, que falam, porque a maior profecia é a palavra de Deus. É aquilo que Deus tem para falar para mim, está aqui, toda a revelação está aqui. Aleluia. E eu tenho falado muito com Deus, e eu tenho visto, meus irmãos, quantas pessoas que oram, que se dizem cristãos. Não adianta orar, não adianta ser batizado. A palavra de Deus nos diz: todo aquele que crer e for batizado, ele será salvo. Mas as pessoas se batizam sem crer num Deus que sara, que cura, que liberta. As pessoas não buscam mais a libertação, querem a bênção, mas não buscam ser libertos. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Nós temos visto. Tu olha para as pessoas por fora e diz: ele é crente. Mas crente, meu irmão, até o diabo é. É verdade. Crente até o diabo é, porque ele crê e ele sabe que Deus existe. Aleluia. Verdade, Senhor. Quantos oram? Quantos entregam as suas vidas, são batizados? Quantos muitas vezes são fiéis também na casa
do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz: nem todo aquele que se diz ser, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. É verdade, Senhor. A palavra de Deus nos fala que naquele dia Jesus vai dizer: aparta-te de mim. Porque nem todo aquele, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, mas não viveram. Glória a Deus, é verdade. Não viveram aquilo ali. É uma palavra pesada? É. Mas às vezes nós precisamos ser corrigidos para que nós possamos tomar o prumo que Deus quer nas nossas vidas. Senhor. Glória a Deus, Pai. É difícil, sim. Mas eu tenho visto muitas vezes dentro da igreja como existia lá quando Jesus veio. Hipócritas, fariseus, pessoas vivendo religiosidade. Pai, é verdade. Religiosidade dentro da igreja, meu irmão. É Deus. Pessoas seguindo a doutrina de homens, ou pessoas seguindo, querendo se auto-exaltar. Porque eu oro, porque eu pulo, que eu sapateio, mas não vivem a palavra de Deus. Não tem uma vida reta, não tem uma vida condizente com ser cristão. Verdade, Senhor. Glória a Deus, Pai. Ser cristão, o que é ser cristão, pastor? Cristão. Pequenos cristos. Pequenos cristos. Aleluia. E será que eu estou sendo um pequeno Cristo? Glória a Deus, Pai. Porque a palavra Cristo significa um ungido. Amém. E será que eu levo uma vida de um ungido de Deus? Somos errados, somos pecadores, sim. Davi era um homem que pecava, Davi era um homem que errava, mas ele tinha algo que Deus gostava nele, algo que Deus olhava para ele e dizia: lá vai um homem segundo o meu coração. Aleluia. Ele errava, ele fazia as coisas erradas, Deus, Senhor. mas ele se arrependia. Amém. Ele se arrependia. E nós temos visto pessoas hoje em dia que erram, fazem as coisas erradas, mas não se arrependem. Acham muitas vezes que os outros ainda são errados, que os outros as perseguem. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. É tempo de Pai. despertar. Em nome de Jesus. É tempo de mudança. Não adianta tu viver uma vida cristã, mas que não condiz com aquilo que a palavra de Deus está te Glória a dizendo. Deus, é verdade, Senhor. Hipócritas e fariseus. Os fariseus pareciam grandes religiosos, mas não viviam aquilo que a palavra dizia. É verdade. Que a palavra de Deus tem que transformar. Amém. Quando a palavra de Deus entra nas nossas vidas, ela causa mudança, ela causa transformação, Glória a Deus. ela causa cura, ela causa libertação. Aleluia. Se tu é um cristão, se tu entrou para a casa do Senhor, se tu quer viver uma vida, deixa Deus transformar a tua vida. Vai doer, vai. Vai doer. Porque nós não gostamos de mudar. Nós não gostamos que venham dizer para nós: tu estás errado. Mas a palavra de Deus não veio para nos confortar. Ela veio para nos confrontar. Glória a Deus. E aquilo que te confronta, às vezes não nos agrada. Oh, Deus, é verdade, Senhor. Mas o remédio que cura é o amargo. Aleluia. O remédio que vai te curar é aquele que machuca, bem-aventurado, aquele que Deus corrige. Se Deus está tratando na tua vida, é porque Deus te ama. Se Deus está mudando algo na tua vida, que está doendo, está transformando, pastor, eu não estou conseguindo, fica firme, porque bem-aventurado, feliz daquele que Deus corrige, feliz daquele que Deus entra na tua vida e causa um reboliço que tu não entende. Deus, aleluia. É transformação, é mudança. Amém, Senhor. Eu quero receber a minha salvação, eu quero ir morar no céu, mas eu sei que por muitas vezes Deus vai precisar tocar o dedo na minha ferida. Glória a Deus, Senhor. Quando a tua ferida está inflamada, muitas vezes tu precisa arrancar a casca para conseguir botar remédio lá dentro, para curar de dentro para fora. Glória a Deus, Senhor. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende. Por que é que precisa mexer? Para curar de dentro para fora. Aleluia. A tua cura, a tua libertação tem que sair daqui de dentro. Glória a Deus. Não basta simplesmente eu subir no altar, botar um terno, uma gravata e me dizer: eu sou cristão. Não.
O apóstolo Paulo já dizia: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Glória a Deus, Cristo. Senhor. Tu é cristão, tu tens sido um imitador de Cristo. Oh, Jesus. A nossa vida tem que ser exemplo, a nossa vida. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: eu quero ser que nem o irmão Cássio, eu quero ser que nem a dona Miriam. Aleluia. Eu preciso de transformação, mas eu preciso deixar Deus trabalhar. Amém. Glória a Deus. Eu preciso deixar Deus transformar. É. Eu preciso. Tem que partir de dentro. A palavra de Deus nos fala que nós temos que entregar todos os dias a Deus o nosso culto racional. Entregar nossa vida como um sacrifício vivo e agradável à presença de Deus. Vivo e agradável, oferecer as nossas vidas todos os dias a Deus. Oh, glória a Deus. Deixando Ele mudar, deixando Ele transformar. Aleluia. Mas é mais fácil nós vestirmos uma capa. Na época de Jesus, os leprosos, eles recebiam uma capa, para que quando eles andassem pela rua, as pessoas não vissem as feridas que estavam por debaixo daquela capa. É. E como nós temos visto cristãos usando capas. É, glória a Deus, é verdade. Quantos cristãos nós temos visto usando capas? Dizendo que curam, dizendo que pregam, vivendo uma vida diante dos holofotes, diante Glória a Deus, Senhor. daquilo que os homens veem. É verdade. Mas irmãos, uma coisa eu sempre digo. O apóstolo Paulo dizia, né? Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. A minha vida tem que ser exemplo para Glória a você. Deus, A minha vida tem que aleluia. ser exemplo. E como o irmão Junei falou, muitas vezes tu não está vendo, mas as pessoas lá fora estão te vendo. É, glória a Deus, Senhor. Nós recebemos essa honra. Porque as pessoas olharam para a nossa vida e disseram: eles estão fazendo diferente. Eles estão sendo diferentes. Essa honra não foi para mim, foi para cada um de vocês que está aqui nessa noite. Porque uma obra não se faz sozinha, mas se faz com várias pessoas juntas no mesmo corpo. Pois a cabeça é Jesus e cada um de nós é um membro desse corpo. Aleluia. Isso é fazer a diferença. Como o irmão falou, nós somos poucos aqui dentro, mas grandes na presença do Pai. Tu é grande na presença do Pai. Tu é grande na presença do Senhor que te amou. Amém. Então Oh, entende. glória a Deus, Senhor. Entende que todos os dias vai ter alguém te olhando. Todos os dias vai ter alguém observando. Ah, mas o irmão está vindo na igreja, mas ele está diferente. Ah, mas aquela irmã é diferente. As pessoas vão olhar para ti e vão dizer: tu tem algo diferente na tua vida. Porque nós queremos seguir aquele que nos amou primeiro. Nós queremos seguir aquele que entregou a vida por cada um de nós. Como um cordeiro mudo, ele sofreu calado. E foi por cada um de nós, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, que ele entregou a vida dele por cada um de nós. Glória a Deus, Senhor. Nessa noite, a palavra de Deus nos fala que nós temos que mudar, nós temos que transformar. Quantas dessas pessoas nós vemos? Quantas pessoas hoje tu olha dentro da igreja e diz: mas ele não vive o que prega. Nós falamos sim, mas será que nós estamos pregando o que a gente vive? Ou vivendo aquilo que a gente prega? A palavra de Deus nos fala que o joio, ele precisa crescer em meio ao trigo. O joio precisa crescer no meio do trigo. Mas o trigo tem essência. O trigo tem a semente lá dentro. É, glória a Deus. O joio é vazio. É verdade. O joio é só palha. O joio é somente a palha. Mas é necessário que o joio cresça junto com o trigo. Porque se tu tentar arrancar ele enquanto eles estão crescendo, tu pode arrancar o trigo junto. É, glória a Deus, Tu Senhor. pode mexer na raiz dele. É. Então é necessário sim, é necessário que esses fariseus que nós temos visto na rua, é necessário que as pessoas que ainda estão sendo enganadas, continuem no meio das igrejas, sim, porque no tempo certo, Jesus vai separar. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. É O que nós temos que verdade. fazer
é continuar sabendo que nós temos que ser trigo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Porque o trigo se esforça. Amém, Senhor. O joio não. É. Glória a Deus, Senhor. O trigo precisa de nutrientes, o trigo precisa de sol para crescer. Precisa de luz. O joio não precisa. Glória a Deus, Senhor. Mas é necessário que ele esteja lá. Porque se tu tentar arrancar, tu pode arrancar o trigo junto. É, glória a Deus, Senhor. Seja trigo. Trigo trabalha. Glória a Deus, ó Pai. Trigo trabalha. Jesus. O joio não. Oh, glória a E Deus. nessa noite, o que tu quer ser? Tu quer ser joio ou tu quer ser trigo? Deus nos dá a opção. Deus nos dá a opção daquilo que nós queremos ser, daquilo que nós queremos nos transformar. E eu creio que até aquele que nasceu joio, se esforçar, se clamar, se pedir, ele pode virar trigo na mão do Senhor. Quem sabe nessa noite, tu conhece pessoas que são Em joio, nome de Jesus. mas Deus pode transformar elas em trigo. Oh, glória a Deus. Estão vazias hoje, mas podem ser cheias pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do milagre que Deus pode fazer. O joio hoje pode ser trigo amanhã, e quem sabe hoje tu precisa ser Oh, Pai. aquele que vai fazer aquele joio virar trigo. Oh, glória a Deus, Senhor. Seja trigo na vida das pessoas, seja trigo, seja transformação, seja mudança. Amém. Assim como a tua vida mudou, muda a vida daquele que está do teu lado. Seja a diferença para que ele possa crescer. Amém. Seja a diferença. Oh, Paizinho, aleluia. Seja um ungido do Senhor. Glória a Deus. Jesus era ungido. Jesus era o unigênito. Jesus, meus irmãos, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele vai ser o Glória a fim. Deus, Senhor, aleluia. Sabemos que ele estava lá no começo quando nós fomos formados. E ele vai estar conosco no dia que nós formos subir ao Glória céu. a Deus, Ele é aleluia. o começo, ele é o fim. Oh, Pai. Ele é o príncipe da paz. Amém. Aleluia. Ele é o Filho de Deus que morreu por mim e morreu por ti. Oh, glória a Deus. Mas que nessa noite nós possamos entender que nem tudo que a gente ouve provém de Deus. É verdade. Os falsos profetas estão aí. É. Os falsos profetas estão no meio de nós. E nós temos visto muitos enganarem a multidões. É verdade. Muitos enganarem a multidões. Mas a nossa opção, nosso dever é ser a diferença na vida Oh, deles. glória a Deus, Senhor, aleluia. Estarmos firmes. Porque todo aquele que se afasta, todo aquele que um dia conheceu a verdade, mas preferiu seguir a falsos profetas, É. um dia eles vão precisar da tua mão do lado É, dele. glória a Deus. Um dia eles vão precisar da tua mão estendida. Um dia eles vão precisar que tu estejas do lado dele para dizer: eu estou aqui, conta comigo. Tu caiu, mas a minha mão está aqui para te ajudar a levantar. Senhor, aleluia. Ajuda a levantar esse que caiu. Mas não adianta simplesmente tu chegar e dizer para ele: tu está errado. Não adianta tu dizer para aquele que se afastou da verdade Oh, glória a Deus. que ali tu é joio e eu sou trigo. Não. Oh, glória a Deus. Estende a mão para ele. Aleluia. Esteja lá para quando ele necessitar. Seja a diferença na vida dele. Oh, glória a Aleluia. Deus. Quem sabe hoje nós estamos precisando recomeçar. Em nome de Jesus. Quem sabe na tua vida, hoje tu está dizendo assim: pastor, eu procurei viver certo, mas eu tenho áreas que eu preciso mudar. Eu tenho áreas que eu ainda sou joio na minha vida. Eu tenho áreas que eu preciso que Deus entre e mude. É tempo de recomeçar. Glória a Deus. Porque Jesus ainda não Aleluia. voltou. Ele está às portas, sim. Mas Deus nos dá a opção. Quando Jesus foi crucificado, tinham 2 homens junto com ele. A salvação foi oferecida aos 2. E mesmo no último instante de vida, aquele homem se arrependeu e disse: mestre, quando tu chegares no paraíso, lembra-te de mim. Amém. Aleluia. Deus nos dá a opção todos os dias É. Amém. de mudarmos. Ele teve a opção. Um quis, o outro não. A palavra de Deus nos diz que naquele dia
Se tiverem 2 trabalhadores no campo, um vai e o outro vai ficar. É, verdade. E eu quero ir. Oh, glória Quem é a que Deus. quer subir com Jesus? Amém. Quem quer subir Glória a com Deus. Jesus? Eu quero subir. Então hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite que Jesus te chama para refazer aliança com Ele. Glória a Deus, Senhor. Glória a A Deus. aliança do Senhor na tua vida. Oh, glória a Deus, Senhor. Hoje é noite de recomeçar. Oh, Jesus. Quem é que necessita de um recomeço? Eu necessito. Glória a Deus. Eu necessito todos os dias recomeçar. Eu necessito todos os dias mudar. Eu necessito todos os dias olhar para mim mesmo e dizer: Jesus, eu preciso mudar nesta área. Glória a Deus, Senhor. Eu preciso recomeçar. Eu preciso olhar para mim mesmo e dizer: eu estou falhando, Pai, Oh, Deus Pai, em nome mas a tua graça tu me basta. Glória a E a Deus. graça de Deus está sobre a tua vida nessa noite. Jesus te chama nessa noite. Jesus te chama nessa noite e diz: quem quer recomeçar comigo nessa Glória noite? a Deus, Quem quer aleluia. recomeçar comigo nessa Glória noite? a Deus, Senhor, em nome de Jesus. Quem sabe hoje Jesus está te chamando Oh, para te Jesus. levar para um novo patamar. Glória a Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Quem nessa noite pode olhar e dizer assim: Senhor, Oh, glória a Deus. me leva para os altos céus. Oh, Senhor. Me leva para me entender a mudança. Me leva a fazer aquilo que é certo. Oh, glória a Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Me leva, Senhor. Oh, Me Senhor. leva para um local de descanso. Me leva para um local onde até hoje eu não consegui encontrar. Mas me mostra o caminho. Amém, Senhor. Glória a Deus. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Mas será que nós estamos prontos? Oh, Jesus. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor Glória a Deus. entrará no reino dos céus. Oh, Jesus, Mas aleluia. aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que deixa Deus entrar e mudar, transformar, quebrar as nossas convicções. Quando Jesus entrou na minha vida, Ele quebrou minhas convicções. Aleluia. Ele me fez ver que eu não era nada. Eu achava que eu era alguma coisa, mas Jesus me mostrou que eu teria que ser aquilo que Ele queria, e não Oh, aquilo glória a que eu Deus, Glória aleluia. a Deus. não aquilo que eu achava que a força do meu braço conseguiria. Oh, E Jesus me mostrou que o que Ele tem para mim é muito maior, Oh, é muito glória a melhor. Deus, E o que me aleluia. espera é muito além daquilo que eu Amém, posso imaginar. amém. Amém? Se coloca de pé nessa noite, meu irmão. Aleluia.